Movimento retilíneo uniformemente acelerado. Um carro em movimento retilíneo uniformemente acelerado se move ao longo de uma trajetória retilínea e percorre distâncias cada vez maiores em intervalos de tempos iguais e sucessivos. Neste movimento, a aceleração é constante e tem o mesmo sentido da velocidade. Portanto, o módulo da velocidade aumenta de maneira uniforme, como indicado nesta figura aqui. Neste exemplo, o carrinho parte do repouso no instante t0 igual a 0, na posição x0, e no primeiro intervalo de tempo de 1 segundo, ele percorre 2 metros. No intervalo seguinte, também igual a 1 segundo, o carrinho percorre 2, 4, 6 metros. E no terceiro intervalo de tempo, também igual a 1 segundo, ele percorre 2, 4, 6, 8, 10 metros. Portanto, o carrinho percorre distâncias cada vez maiores em intervalo de tempos iguais e sucessivos. Neste movimento, o sentido da velocidade e da aceleração são idênticos. Aqui, ambas apontam da esquerda para a direita e aqui ambas da direita para a esquerda. Como no movimento retilíneo é possível caracterizar o sentido do movimento simplesmente por um sinal, aqui ambas são positivas e aqui ambas são negativas. Portanto, o produto velocidade vezes aceleração é um número sempre positivo, nunca é um número negativo se o movimento for um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Um dos exemplos mais simples de movimento retilíneo uniformemente acelerado é o caso de um bloco deslizando ao longo de um plano inclinado, polido e lubrificado, como este aqui. O bloco é abandonado com velocidade inicial 0 e começa a deslizar e sua velocidade vai aumentando, mas de maneira uniforme. Neste movimento, como nos demais movimentos, a velocidade média é definida pelo deslocamento dividido pelo intervalo de tempo decorrido durante o deslocamento. Aqui, a velocidade média é x menos x0 sobre t menos t0. Mas, como a velocidade varia de maneira uniforme, nós temos uma outra definição equivalente, que é válida exclusivamente para este caso, em que a velocidade varia de maneira uniforme. Neste caso, a velocidade média pode ser escrita como a velocidade inicial mais a velocidade num instante qualquer posterior, esta soma dividido por 2. E como a aceleração é constante, a aceleração média é igual à aceleração instantânea. Portanto, a aceleração instantânea é ΔV sobre ΔT, que é V menos V0 sobre T menos T0. Estas são as equações do movimento retilíneo uniformemente acelerado. Mas podemos apresentar essas equações de uma forma mais elegantes e úteis, que são estas aqui que você sempre encontra nos livros. Aqui estão, essas fórmulas, essas equações que são usadas no movimento retilíneo uniforme. Observe que esta primeira equação aqui é exatamente esta, pois a aceleração é igual a V menos V0 sobre T menos T0. Isolando V menos V0, isto é, passando T menos T0 multiplicando a aceleração, vamos ter a aceleração vezes o intervalo de tempo T menos T0. Observe que basta passar o V0 para o outro lado aqui, trocando o seu sinal, e obtemos exatamente esta fórmula. Esta segunda fórmula aqui, para obter essa segunda fórmula, observe que aqui a velocidade média é deslocamento sobre intervalo de tempo, x menos x0 sobre t menos t0. Mas, como o movimento é um movimento retilíneo uniformemente acelerado, isto é, a velocidade varia de maneira uniforme, podemos usar também esta expressão. E as duas são equivalentes, portanto, neste caso específico. Portanto, podemos igualar os dois termos x menos x0 sobre t menos t0 é igual a v0 mais v sobre
2. Ou podemos escrever x menos x0 vai ser igual a 1 meio de V0 mais V vezes T menos T0. Aqui, olha, você tem o V aqui. Você pode usar esta fórmula aqui, ó, e no lugar do V colocar V0 mais A vezes T menos T0, colocar aqui, ó. Então, neste caso aqui, você elimina a velocidade num instante qualquer e depois de alguma manipulação algébrica e simplificações, passando o x0 para o outro lado, trocando seu sinal, você obtém exatamente esta fórmula aqui, que vai dar a posição do móvel que se move no movimento retilíneo uniformemente acelerado. Aqui desaparece a velocidade, fica só a velocidade num dado instante. Fica só a posição inicial, velocidade inicial, e o intervalo de tempo e a aceleração, que é uma constante. Mas, às vezes, você tem um exercício para resolver e o intervalo de tempo não é dado. Então, esta fórmula aqui também é útil, mas ela não é independente dessas outras duas, porque usa essa fórmula aqui para isolar o t menos t0 e substituir no lugar de t menos t0 aqui e aqui. E depois de uma manipulação algébrica, você pode obter a fórmula nesta maneira aqui, ó. V ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que é x menos x0. Estas são as fórmulas úteis para se resolver exercícios envolvendo o movimento retilíneo uniformemente acelerado.